Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui iniciando mais um trabalho, né, gente? Tá um calor que você não tem noção, viu, gente? Hoje o trabalho que eu vou fazer, gente, é mais um esclarecimento, tá? Sobre a live que eu fiz ontem da Fabi Caprio, né? Foi o meu último vídeo, acredito, ontem que eu fiz e eu fiz um resumo da live da Fabi Caprio e dei a minha opinião, né? Mas como entraram algumas pessoas nos meus comentários, não com falta de respeito, não é isso, apenas uma pessoa eu fui obrigada a bloquear, mas os demais não. Entraram dentro do respeito, dando opiniões diferentes, né? Contrárias algumas às minhas, outras concordando em parte e em parte não, enfim. Mas eu estou aqui para esclarecer o seguinte, gente, eu quando fiz, não é, a resenha sobre a live da Fabi Caprio, eu fiz porque realmente, como eu falei na resenha, eu fiquei bem indignada com assim, o sentimento de raiva, até mesmo de ódio que eu senti, né? Agora, aquilo é uma opinião minha, tá, gente? Muita gente não achou, né? Não teve a mesma opinião que eu. E eu respeito. Eu dei a minha opinião pelo que eu achei da live. Eu achei a Fabi e até estranhei pelo fato dela ser uma pessoa cristã, evangélica, né? Deveria ter um outro posicionamento. Foi isso que eu quis que as pessoas entendessem, né? Porque assim, uma pessoa como a maioria dos evangélicos falam, né? Eu sempre vejo falar assim, são pessoas do mundo. Então, ela como é uma pessoa, né, que conhece a palavra, não era para ela ter aquele sentimento que ela demonstrou ter pela família e em especial pela irmã, né, gente? Ela não citou, como eu falei, o nome da irmã, mas não precisava, porque quando ela falou que a irmã tinha canal e que tinha mais de 3 milhões de inscritos, todos nós sabemos que ela falava da Nanda Mel. Isso aí é fato. Então eu achei um rancor muito grande. Ela falou com muita raiva, com muito rancor, de uma coisa que já aconteceu há muitos anos, lá atrás, há 8 anos, 9 anos, segundo ela. Mas o que eu quero dizer, gente, é que devido àquela live que eu assisti da Fabi, eu comecei a entender certas coisas que antes eu não entendia. Certos comportamentos, o porquê que elas são assim, por que elas se comportam uma com as outras dessa forma. Eu comecei a analisar, tá? Então eu vou esclarecer algumas dúvidas que possa alguém ter sobre o assunto. Eu acho assim, gente, eu parei e pensei, nossa, essas irmãs, né, devem ter sofrido muito na infância. A criação delas não deve ter sido uma criação boa, uma criação onde tivesse um equilíbrio, uma família estruturada. Pelo visto, não era. Porque vocês analisem bem. A Mara Caprio, né, fez uma live onde ela contou a história, um episódio que aconteceu entre ela e a Nanda e que a Nanda partiu para cima dela com agressividade, querendo inclusive matá-la também. A outra irmã, a mesma coisa com a Fabi, segundo a Fabi relatou ontem na live. Só que esta irmã da Fabi, segundo a Fabi, ela tem um problema sério, né, gente? Que é esquizofrenia, é um problema psicológico muito sério. Eu tenho a impressão, posso garantir, mas pelo comportamento de todas as irmãs, eu acho que elas não foram tratadas quando crianças. Por isso que hoje elas são adultas assim, entenderam? E fora a criação, né? Tiveram que não deve ter sido das melhores. Me perdoe se eu estiver enganada, mas eu estou fazendo um resumo, né, do que eu acho pelo que eu assisti de algumas lives da Mara e da live que eu assisti ontem da Fabi. Né? Pelo que a Fabi fala, a Fabi sempre teve muitas mágoas, não é, da família e em especial desta irmã. Teve uma escrita que falou lá nos meus comentários, Ana, a Fabi e a Nanda têm um problema porque parece que houve um problema de briga por conta de um namorado. Parece que o namorado era da Nanda, mas depois ele passou a namorar a Fabi, enfim. Por isso que aconteceu essa desavença entre as duas irmãs. Tudo bem. Só que eu acho que isso aí já vem de bem lá atrás, tá? Desde que elas eram crianças, que elas têm problemas psicológicos todas, cada uma de uma forma. Inclusive, a Mara também em live
falou que a mãe delas tinha problemas psicológicos e a família da mãe também. Quer dizer que isso já faz parte da genética da família, gente. Entenderam? Então eu comecei a analisar e comecei a perceber e a entender certos comportamentos. Até o do Juliano Gomes. Vocês pararam já para pensar como esta criança, né, que ele hoje é adulto, mas quando criança, o que esta criança não presenciou dentro da família dele, que ele sempre morou com a mãe, com os avós, né, e com algumas tias. Brigas, agressões, né, uma querendo matar a outra, porque pelo que conto é isso que acontecia, né? Não estou criando nada. Estou falando sobre o relato que elas próprias falaram, cada uma nos seus próprios canais, né, de agressividade umas com as outras, ao ponto até de uma querer matar a outra, cada uma de uma forma, mas foi o que aconteceu, né? Quer dizer, e isso tudo, o Juliano na época era criança, então ele acompanhou tudo isso, ele presenciou, ele foi criado neste ambiente. Então agora eu entendo por que alguns comportamentos de Juliano hoje, né? Eu estou começando a entender o porquê, entendeu? Só que quando a pessoa, né, tem esses tipos de problemas psicológicos, tem e deve procurar ajuda, tá? A família da Mara, os pais, né, no caso, não cuidaram psicologicamente, né, das filhas como deveria quando elas eram pequenas. Eu não sei se vocês lembram, eu sempre estou falando aqui uma vez ou outra, toda semana eu tenho um compromisso com terapias com duas netas minhas, que eu cuido. É Larissa com 6 anos e a do meio com Maria Clara com 15 anos, tá? É segundas e sextas. Esses 2 dias eu dedico Larissa é pela manhã, porque estuda à tarde, e Maria Clara a terapia é à tarde, porque estuda pela manhã. Então, é um compromisso que eu tenho, porque eu decidi, né? Eu percebi, vou logo começar pelo que a gente deve fazer, isso até serve de alerta para algumas mães, algumas vós que estejam passando pelo mesmo problema. Eu comecei a perceber que as minhas netas tinham um comportamento diferente em alguns aspectos. Como assim, dona Ana? As duas tinham muita timidez, era uma timidez fora do normal, gente. Não era muita gente dizia assim, não, mas isso quando crescer passa. Não quis esperar elas crescerem para procurar ajuda. Eu digo, não, isso aí vai atrapalhar elas quando elas tiverem adultas, porque vai ser dificuldade para elas terem um relacionamento, para elas profissionalmente também vai ser muito ruim. Não, eu quero cuidar delas enquanto elas ainda são jovens. Então chamei as mães, não é? E falei, as minhas filhas no início, de imediato, discordaram de mim, disseram que era porque era o temperamento delas era assim, era só timidez, que não havia necessidade de procurar ajuda psicológica. Eu disse, falei para minhas filhas, vocês saem de manhã, chegam à noite. Vocês não cuidam das filhas de vocês, não porque não queiram, mas porque trabalham. Então, quem fica com elas, quem cuida, quem está ali no dia a dia sou eu. E o que eu estou falando, o que eu estou percebendo, porque eu cuido. Então, eu queria que vocês me atendessem, né? Eu levo, eu vou buscar, não tem problema. Vocês só vão ter o trabalho de marcarem, porque graças a Deus, minhas duas netas, cada uma tem o seu plano de saúde pelas empresas que os pais trabalham. Então, o que é que eu pedi? Ajuda para minhas filhas e para as minhas netas. E assim elas marcaram e assim eu estou cuidando já faz mais de ano das duas. E elas melhoraram muito. Até a escola está percebendo e vieram falar comigo, dizer que as duas nas reuniões, né, escolares, pedagógicas que eu participo, só elogios da melhora, né, da evolução do comportamento das minhas duas netas. Mas por quê? Porque me chamou a atenção, porque sou eu que tomo conta, sou eu que cuido do dia a dia delas. Mas se fosse pelas mães, as mães não iam nem perceber. Não é? Porque o pouco tempo que passam, porque passam só o final de semana e à noite quando chegam, né? Cada uma pega suas filhas para irem para casa, mas são pouco tempo que ficam com as filhas. Para observar os comportamentos e entender que precisam de ajuda. Graças a Deus eu percebi e procurei ajuda. Então eu acho que foi o que faltou na vida dessas irmãs, né, Caprio aí, quando elas eram crianças, e também na do Juliano, porque eu acho que o Juliano, além de ter nascido com algum distúrbio psicológico, ele mesmo, né, enumerou alguns que ele disse que tem, mas só que ele culpa as tias por estar tendo esses problemas psicológicos, e não é assim, eu não creio nisso. Eu creio que ele já nasceu com algum tipo de distúrbios psicológicos, não foi tratado como deveria quando criança, né, a mãe também pode não ter percebido, não é? E graças a Deus eu tive esse discernimento de perceber e procurar ajuda para minhas netas, porque eu não quero que elas se tornem adultas, não é, problemáticas, com dificuldades para exercer
né, uma profissão, para ter um relacionamento, enfim, para viver a vida como deve ser vivida. E procurei ajuda e graças a Deus eu estou adorando estar cuidando desse lado da saúde mental e psicológica, né, no geral das minhas netas. Elas estão muito bem, graças a Deus. E o diagnóstico dos psicólogos, né, das psicólogas, são duas psicólogas das minhas netas, é que as duas têm fobia social. Eu não sabia nem que existia, gente, essa doença, vocês acreditam? Não sabia, conheci agora, depois que estou tratando das minhas netas. Fobia social, ansiedade, as duas têm, e a do meio, que é a Maria Clara, ela tem síndrome do pânico. Então vocês vejam que são distúrbios psicológicos bem importantes. Não, se não fossem tratados como estão sendo, no futuro elas poderiam ter graves, graves problemas, gente. No convívio com as pessoas, na sua vida profissional, enfim, no geral, na vida. E eu acho que é o que está acontecendo com as irmãs Capro, infelizmente, porque elas não foram cuidadas, gente. Eu parei e pensei, nossa, como essas irmãs devem ter sofrido na infância, né, gente? Criado num lar desta forma, não tendo os devidos cuidados, né? Não sei, por conta, pode ter sido também porque falta de conhecimento dos pais. Não estou dizendo que os pais não cuidaram porque não quiseram, não estou dizendo que os pais não cuidaram porque eram relapso, não é nada disso, que eu não conheço a vida deles, né? Pode ser por falta realmente de conhecimentos, né? E muitas vezes tem pais que nem aceitam que os filhos têm algum tipo de problema, porque o primeiro passo é aceitar, gente. Quando você percebe que seu filho tem algum problema, esta agressividade mesmo que a Nanda tem, que a Mara falou na live dela, que desde criança que a Nanda é agressiva. Não é um comportamento normal. Então, quando os pais começam a perceber uma agressividade fora do normal no comportamento de um filho, de um neto, é um alerta para que você vá procurar ajuda. Eu penso dessa forma. E isso não foi feito, entenderam? Então, a Nanda sempre foi, segundo a Mara, uma criança agressiva. Esta outra irmã que tentou contra a vida da Fabi já tem um problema seríssimo, que é a esquizofrenia. Não foi tratada também. Além de não ser tratada, segundo a Fabi mesmo falou, o pai colocou ela para fora de casa, não sei pelo motivo, mas deve ter tido, né, sei lá, algum comportamento da filha em relação a eles que o pai não gostou, mas essa filha precisaria ter sido tratada. E não foi, porque ninguém tem culpa de ter nascido com distúrbios emocionais, com distúrbios psicológicos, principalmente uma esquizofrenia, que é um dos distúrbios muito sérios, tá? Ela deveria ter sido tratada, não foi. O pai teve até a coragem de colocar para fora, em vez de procurar um tratamento para a filha, né? Já começa por aí o problema. Ninguém sabe onde ela está, vive no mundo, né? Se ela está bem, se não está, é bem complicado isso. Aí vem o lado do alcoolismo, né? De algumas irmãs, porque segundo a própria Nanda, não sou eu que estou criando nada aqui, a Nanda falou que desde a adolescência que ela bebe, que ela gosta de tomar a cervejinha dela. Só que ela pensa, porque toda pessoa que tem problema com álcool, ela nunca admite, entendeu? Que tem problema. Ela nunca admite, eu bebo quando eu quero, eu bebo pouco, eu bebo socialmente, mas a gente percebe que não é isso que acontece, não é socialmente. Pelas vezes, né, que... Gente, tive que dar uma pausazinha, tá? Gente, como eu estava falando, quando a pessoa tem problema com álcool, que é no caso da Nanda, de algumas irmãs dela, elas nunca as aceitam, né? Primeiramente é isso, acham que é tudo, elas bebem socialmente, vamos falar assim, a gente sabe que não é por aí, né? A gente vê as postagens que já foram feitas aqui da Nanda, não é? Do filho, que não é uma bebida que eles fazem social, de jeito nenhum. Infelizmente é assim que funciona, gente. As pessoas que têm vício do álcool não admitem. Isso dificulta muito a recuperação e o tratamento. Primeiramente é admitir, não admite. E pelo que a gente já viu aqui as postagens que Nanda mesmo já postou, que o filho já postou, ela muitas vezes aqui fazendo lives, os dois embriagados, isso não é beber socialmente, gente. Não é, de forma nenhuma. Precisariam de ajuda sim, mas não admitem. Então não procuram ajuda e nem querem, acredito eu, ajuda de ninguém. Então fica bem complicado, né? E ficam até com raiva quando alguém fala, quando alguém pede para eles se tratarem. É assim que funciona, vocês são testemunha disso. Então são muitos problemas na família Capri, existentes já lá do passado da criação delas, né? E que hoje eu estou entendendo o quanto essas irmãs não devem ter sofrido no longo da vida delas. Hoje são senhoras, né? Hoje, mas são senhoras que têm cada uma a sua vida, mas estão se
degladiando ainda, mesmo cada um morando nas suas casas, construindo suas famílias, mas continuam assim. A Fabi falou que ela saiu de casa muito cedo porque não aguentou a pressão, a confusão, o desamor do pai e da mãe sobre ela, né? Ela disse até que a mãe, quando ela ia apenas visitar a mãe já ficava com medo que ela fosse voltar a morar lá. Quer dizer, que a mãe não tinha interesse, não queria que a filha voltasse a morar lá. E ela disse que, graças a Deus, nunca voltou, né? E deu graças a Deus hoje ter saído do convívio familiar. Quer dizer, vejam a que ponto chega uma família desestruturada, né, gente? É bem complicado. Mas eu quero esclarecer aqui alguns comentários que disseram assim. Teve um comentário que disse assim: não foi de respeitoso, tá, gente? Mas eu tô só esclarecendo para essa pessoa. Esclareci alguns comentários já lá mesmo, né? Respondi alguns comentários lá mesmo, né, no meu vídeo. Tentei da melhor forma possível esclarecer algumas dúvidas. Só uma que eu tive que bloquear porque foi muito agressiva e desrespeitosa comigo, então eu não aceito. Mas as outras que discordaram, cada um com a sua opinião, mas dentro do respeito, estão todas lá. Eu procurei responder da melhor forma que eu pude. E estou aqui mais uma vez esclarecendo a quem mais tiver dúvida sobre o assunto, né? Teve uma pessoa que disse assim: falar da vida dos outros é fácil, difícil é viver o problema. Com certeza falar é fácil, viver é bem difícil o problema de outra pessoa. Só que isso acontece quando a pessoa não tem empatia com a outra, que não é o meu caso. Muito pelo contrário, eu tenho uma empatia, eu sinto o problema das pessoas quando estão passando, seja ele qual for o problema, tá? Eu me coloco no lugar da pessoa. Por isso que meus comentários, as minhas resenhas são resenhas com respeito. São resenhas sem humilhar ninguém, sem denegrir a imagem de ninguém. Porque eu me coloco no lugar daquelas pessoas que estão vivenciando aquele problema. Então eu quero esclarecer para essa pessoa que eu não estou falando da pessoa apenas por falar e denegrindo a imagem de ninguém. Eu estou relatando um fato que é público, porque se a Fabi fez a live e deixou a live pública, eu posso falar, até porque o meu canal é de resenhas, o meu conteúdo é falar do conteúdo de outros canais, mas nunca cheguei aqui para denegrir a imagem de ninguém e nem para faltar com respeito a ninguém, quero deixar isso bem claro. Dou a minha opinião porque eu tenho esse direito, o meu canal, o nicho dele é esse, tá? Resenhas, comentários, fofoca, não tem problema. Cada um interpreta da forma que quiser. Para mim, não tem problema nenhum. Sempre falei isso, tá bom? Então, eu quero deixar claro isso aqui, tá? Que comentar, eu vou sempre comentar, porque o meu trabalho é esse, o meu canal é de resenhas. Se as pessoas, né, que não gostam de resenha, de fofoca, de comentário, como queiram, só tem uma solução, é não assistir, né, gente? Mas quem gosta, tenho certeza que quando entra no meu canal, de forma nenhuma, eles vão achar que o meu trabalho é um trabalho onde eu estou denegrindo a imagem de alguém e faltando com respeito, porque o meu trabalho não é desta forma, tá bom? Eu procuro o máximo que eu posso abordar o assunto que eu estou fazendo a resenha sem desrespeitar e nem denegrir a imagem de ninguém, tá bom? E espero que esta pessoa tenha entendido. Não estou falando que ela falou com falta de respeito, não falou, ela apenas deu a opinião dela, né? E eu estou esclarecendo aqui o porquê que eu falei. E eu vou sempre ter que falar de alguém ou de algum canal, porque este é o meu trabalho, o meu canal é de resenha, o meu nicho é esse, entenderam, gente? É isso que eu estou querendo deixar claro aqui, porque tem muita gente que chega e diz: é da sua conta, vai se meter com a sua vida, você tem nada a ver com isso. Gente, tenho, porque aqui é um canal de resenha, o meu trabalho é esse, mas você tem o direito de não gostar, tá bom? Mas não tem o direito de entrar e dizer que eu sou fofoqueira, que eu não tenho nada a ver com isso, que eu não tenho o direito de falar. Tenho sim. Quando a pessoa não quer, que muita gente diz assim: você está falando, está expondo a família. Não sou eu que expus a família. As próprias irmãs expõem suas famílias nos seus próprios canais, não é? Elas não estão privando, porque se elas não quisessem falar, elas não gravavam vídeo e não postavam aqui na plataforma. Mas são 3 irmãs que têm canais e todas 3 postam e expõem a vida delas, cada uma da sua maneira. Entenderam? Então, eu não tenho culpa se elas fazem a exposição da vida de cada uma delas e da família no geral, não é? Aqui na plataforma, que culpa tenho eu? Eu tenho que fazer o meu trabalho é este. Tem quem não goste, então eu só lamento, né? Mas eu procuro fazer da melhor forma possível. Então eu quero deixar claro isso aqui, que o meu intuito aqui não é denegrir a imagem nem de respeitar ninguém.
mas é fazer o meu trabalho da melhor forma possível e eu vou continuar fazendo, porque esse é um direito que eu tenho aqui dentro da plataforma. Entenderam, gente? Então é isso, pessoal. Eu espero, do fundo do meu coração mesmo, que vocês tenham entendido. Quem teve algumas dúvidas sobre o assunto, não é? Eu faço o meu trabalho de forma que não prejudique ninguém. Meu intuito não é esse. Se eu não puder ajudar, prejudicar, pode ter certeza que eu não farei. Agora, deixar de fazer o meu trabalho, deixar de ser, como muita gente me chama aqui, fofoqueira, comentarista e resenhista, eu não vou deixar, tá? Porque eu gosto do trabalho que eu faço, eu poderia muito bem ter um canal de vlogs, por exemplo, mas eu não me interesso por ter um canal de vlogs. O meu interesse é na resenha, eu me identifiquei com a resenha e eu gosto de trabalhar com resenha. Entendem, gente? Então, é isso. Então, não tem como eu fazer um trabalho diferente, mas eu procuro fazer da melhor forma possível e espero que vocês entendam e gostem do meu trabalho e continuem me ajudando e me acompanhando, tá bom? Espero que eu tenha deixado bem claro aí algumas dúvidas. E se alguém tiver mais dúvidas, gente, e quiser tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, lá nos meus comentários, perguntem, certo? Tire todas as suas dúvidas, que eu tenho o maior prazer em ajudar. Desde que seja dentro do respeito, eu responderei toda e qualquer dúvida de vocês, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!